Bem-vindo a todos, mais um vídeo aqui do nosso canal Garotinhos Futebol e Resenha. Hoje de novo comigo meu amigo Tiagão, um dos caras que me ajudou a iniciar esse projeto. Obrigado aí por ter aceitado novamente o convite, Tiagão. Tamo junto, Stênio. Imagina, pode contar aí sempre que possível. A gente pretende aparecer mais vezes para comentar aí sobre o nosso Coringão, sobre o Brasileirão, né, e outros temas diversos aí. Tiagão, quando você veio, você é pé quente, né? Quando a gente iniciou o canal, você veio, o Corinthians tinha acabado de ganhar o clássico e desde então só vitórias. Nossa, é uma máquina, né, cara? Ninguém esperava isso daí. Acho que é o recorde, né? 7 vitórias seguidas. Hoje é a oitava. Vai bater a melhor marca do Corinthians em campeonatos brasileiros da época dos tempos dos jogos de Desde 2017, né? Não, na verdade é 2011, que foi o recorde de 7 partidas, né? E é Ah, o então vai recorde do Corinthians na era dos na pontos história dos pontos corridos. corridos. Bom, Isso. pô, Então hoje já é para bater o recorde aí de 2011, aquele Corinthians de Tite. eu acho que o Corinthians, na tabela do segundo turno, ele é o terceiro colocado, não é? Alguma coisa assim. Não cheguei a olhar não, Stênio, mas Eu tá lá vi para esses cima. dias, acho que é Inter, primeiro lugar, aí Palmeiras e Corinthians empatados em segundo. Queria que você falasse um pouco aí dos últimos jogos do Corinthians, qual que é a sua perspectiva para esse final de ano? Bom, muitos sabem, né? A gente comentou no vídeo aí a aposta que a gente fez. Lá no começo de setembro não tinham reforços. Assim, a expectativa é o Corinthians ficar no máximo ali, 12º, 13º, né? Mas surpreendentemente teve uma evolução meteórica aí, muito por conta do Yuri Alberto. Yuri, te amo, Artilheiro do inclusive. Brasileirão, hein? Espero que não saia, né? Eu acredito que ele deve sair, mas, cara, se eu fosse presidente, eu faria todos os esforços aí e montaria um time em torno dele e do Memphis, né? Eu acho que tem boas peças, acho que dá para fortificar melhor, para buscar algo melhor ano que vem, né? Eu acho que começando por um técnico melhor, e depois fazer a montagem do elenco. Eu acho que o Corinthians mostrou que tem condições de brigar por mais, né? Não, são bons nomes, tem um bom elenco, né? Mas precisa ser fortalecido aí para brigar, porque tá inconstante, né? Vinha inconstante, mas agora parece que entrou nos eixos aí. Cara, eu acho que além do Yuri Alberto, eu acho que quem é essencial para ser mantido nesse elenco é o Garro. O que esse cara joga de futebol é sacanagem, assim. Aquele camisa É, 10 clássico, bate falta, chuta de fora da área, se movimenta, faz gol, dá assistência. Ele é o líder de assistência do Brasileirão e, se eu não me engano, ele tem 10 gols na temporada. Isso porque ele deu muita assistência que foi perdida pelos companheiros de equipe pelo do próprio time do Yuri. primeiro turno, pelo próprio Yuri também. E o time do primeiro turno, né? O time do primeiro turno, muitas vezes o ataque do Corinthians ia com Pedro Raul, ia com Pedro Henrique, esses caras que nem no banco estão ficando mais, e o Galo criava chances e eles perdiam. Então, com um time minimamente ajustado, o cara é o líder de assistência do Brasileirão. É como o Hendrick, né, no Palmeiras ano passado, né? Que ele dava muita assistência, mas o pessoal não conseguia retribuir em gols, né? Mas dessa vez com o Yuri ali, né, em ótima, acho que a melhor fase, acho que da carreira dele, né, tem contribuído aí. 8 de janeiro, gordinho, 8 de janeiro, mandei no grupo que esse ano era o ano do Yuri, 30 mais 30 gols, gols na temporada. 30 mais, tô por um, né? Então tem 2 jogos aí para bater Dá a tempo, marca. dá tempo, Dá dá tempo. tempo. Vai bater. No último jogo, nos últimos minutos, assim, igual vocês corintianos gostam. É isso. Cara, e uma coisa que eu gostaria de comentar que não dá para deixar despercebido é como que os treinadores deixavam aquele péssimo Hugo como titular na lateral esquerda, cara. O Bidu não é um primor de jogador, não é um primor de lateral, mas ele sempre se esforçou, ele sempre correu, ele sempre teve Ele uma chegou a ser qualidade afastado um ofensiva. tempo do elenco, né? Ele ficou afastado no começo do ano. Eu acho que foi lesionado, não chegou a se Uhum. afastar em si. Mas não dá para entender porque o Hugo era titular, cara. Mas ele saiu do time, né? As coisas começaram a andar, não somente isso, né? Mas parece que as coisas começaram a andar. O Bidu hoje já tá mais constante. Eu acho que o Corinthians tem um lateral bem ok hoje, um lateral esquerdo bem ok. Né? Eu acho que as laterais em si, o Mateuzinho também evoluiu bastante. As laterais não são tão problema, obviamente. Se tiver uma opção boa de mercado, né? Tiver O uma oportunidade de Corinthians mercado, cara, sempre bem-vindo.
Foi cogitado o Wendel do Porto, né? O São Paulo se chegou a sondar e o Corinthians também entrou na briga. Eu acho que se vem o Wendel, ele vem para ser titular, mas o Bidu realmente está evoluindo bastante, tanto o Bidu quanto o Mateuzinho. Ou ainda eu acho que teria que ver o tipo de contratação, talvez seria uma contratação mais cara, né? Eu acho que o É, Corinthians, para pegar uma contratação cara, tem que ser algo que realmente vale ali, como foi o Memphis, né? Como a gente espera que seja o ano que vem o Memphis, como é o Garro, né? Eu acho que só que o Corinthians tem que manter essa base para o ano que vem. Se começar o desmanche, não vai adiantar de nada. mas isso vai passar muito também pela questão política do clube, né? Tá vivendo um momento de estabilidade. Você quer falar um pouco sobre isso? Tem o lance do impeachment, né? Pelo que eu tenho acompanhado, é algo bem fraco, porque o que eles questionam é aquele contrato da Bad que realmente é nebuloso, né? Tudo que aconteceu. Só que a gente teve diretoria passada, por exemplo, do Duílio, que fez coisa pior, cara. Por exemplo. Não só a diretoria passada do Duílio, né? Acho que desde a primeira gestão André, são o quê? 15 anos mais ou menos no poder, e Uhum, tem muita coisa nebulosa no caminho. E aí, a primeira vez que essa galera que estava na situação perde a eleição no Corinthians, eles fazem uma oposição, mas uma oposição totalmente combativa, no sentido de tentar achar algo para derrubar a atual diretoria do que cobrar, né? Eles querem muito mais parece que eles querem muito mais derrubar o Augusto e a chapa do Augusto do que sim. de fato cobrar bons resultados ali. Todo esse problema político já começou ali em meados de abril, né, ou até antes, então isso já mostra que o pessoal do Andrés já tá bem em cima e quer o poder a todo custo, né. Só que, cara, o que o Duílio fez, por exemplo, de contratar o Hugo, né, é uma coisa, O Hugo de, foi contratado pelo gol que ele fez no São Paulo ano passado, assim. cara, se foi Ele, isso daí, é inadmissível, cara, inadmissível. ele fez um golaço, que foi talvez o único gol dele com a camisa do Goiás, no escanteio que ele pega de primeira. E ali eles contratam o Hugo e ele não é um jogador, tanto que o Goiás foi rebaixado, ele não é um jogador que tem nível para ser titular de um time que vai brigar por alguma coisa no brasileiro. E Se ele ele era, tivesse no inclusive, reserva, né, do Sim, se ele Goiás. tivesse no Criciúma, se ele tivesse nos times que estão brigando para não cair, de fato, porque o Corinthians no começo era um time que brigava para não cair, tanto que tinha o Hugo, mas hoje o Corinthians já não é mais um time que briga para cair. Se ele tivesse um desses times que briga para cair, ele talvez jogaria, mas um time que precisa de um nível minimamente bom, ele não tem futebol para isso. Competitivo. Então, só o que fez nessa contratação, né, o tipo de contrato que fez com o Mano Menezes, né, aquela multa estratosférica de 20 milhões, sabendo que no ano seguinte não era a diretoria. Eu acho que assim, ok você fazer um contrato de 2 anos, né, porque até o próprio treinador ele vai querer um respaldo de que ele vai permanecer, ou pelo menos vai iniciar o ano ali fazendo o trabalho no clube que ele está. Mas aí você coloca uma multa de 20 milhões, cara, isso é, 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 é complicado, é muito mais má fé. Isso sabendo que o candidato da oposição, que já estava cotado para ganhar, não queria o Mano Menezes, né? Isso daí todo mundo já sabia lá em novembro do ano passado. Mas beleza, então isso foi um dos poucos casos, né? Só para comentar que o Duílio fez. E de tantos outros aí, tantos contratos, negócios com jogadores aí completamente duvidosos, Jonathan Cafu, cara, a própria negociação do próprio Yuri Alberto, dos moldes que foi, né? Então, o cara saiu muito mais caro do que realmente vale, né? Então, hoje, se o Corinthians vender ele, talvez o Yuri, na fase que está hoje, recupera talvez 75%, não consegue nem o 100% do que foi pago. Né? Então, Até cara, porque o Corinthians entregou muitos jogadores promissores, né, para o Zenit, exatamente. além do valor envolvido, né? E além disso, dessas negociações, que isso daí são as coisas que saem na mídia, são dos jogadores mais famosos, coisas que o grande público sabe, Agora a mas base. tem a questão, não é nem a base, o Sub-23. Tinha um jogador de 28 anos, que era parente de alguns conselheiros, que ele estava no Sub-23 do Corinthians já com 28 anos de idade, nunca tinha jogado. Mas, então, para mim, é 100% político isso, é algo frágil, né? Não tem ali nada material, então, tanto que a decisão judicial para não ocorrer o impeachment dizia que era por conta de não ter ainda o processo em julgamento, ainda está em investigação, não faz sentido você julgar o impeachment do A própria, presidente. a própria polícia, que é o inquérito que baseia o impeachment,
a própria polícia não concluiu a investigação Exatamente. para decretar se o Augusto tem culpa ou não, porque o que me parece muito mais é que essa questão aí do Corinthians da vai de bet, o Corinthians foi vítima nessa história. Então, assim, o Augusto também foi uma das vítimas envolvidas nesse esquema e que culminou na rescisão do contrato da antiga patrocinadora do Corinthians. Assim, cara, não dá para passar a mão também no Augusto, porque ele fez muita cagada, né? Vamos começar ali pelo Veríssimo, né? O cara treinando, mas não tinha feito a renovação, depois saiu. O próprio Mateuzinho ficou uma semana treinando, voltou pro Flamengo, depois, né? Então, várias negociações ali também atrapalhadas, negociações com patrocinadoras, né? Então, cara, também não dá para passar a mão. Ele Mas eu acho começou que, muito mal, né? Ele começou, exato. parecia que ele estava perdido, ele não tinha noção do tamanho que era o clube que ele estava gerindo, eu acho. Não, e coisa pequena também, questão de data, por exemplo, né? Que ele comentou que ele poderia optar pela compra do Hugo no dia 1º de outubro. Novembro, de outubro. 1º de outubro poderia já optar pela compra, e aí ele optando pela compra, o Hugo no dia 9, né? Sei Poderia lá, dia jogar contra o 2 Flamengo já. sem pagar multa, só que aí no contrato era dia 10. Então são pequenas coisinhas também que ele acaba se confundindo, né, que também tira a credibilidade do que ele fala, né? Acho que assim, pô, ele deve ver vários documentos, pode se confundir, mas acho que é no momento que você está na frente das câmeras e vai passar uma informação, você tem que estar 100% seguro daquilo que você está falando. Você não pode achar ou imaginar, você tem que passar exatamente como que é. Ainda mais um clube da mídia como o Corinthians tem, que eu considero que é o clube de maior mídia do Brasil. Se não for no maior, é um dos maiores, né? Porque a gente tem um time no Rio de Janeiro lá também, que é o queridinho da mídia. É, mas não tem tanta audiência assim, digamos, né? É Não, isso. não tem tanto rebuliço. E para hoje, qual que é o seu palpite para hoje? Corinthians e Bahia na Arena Corinthians às 20 horas. Bom, Confronto direto, hein? Clima em São Paulo tá ameno, né? Com chuvas esporádicas, campo molhado. Na Bahia tá um calor insuportável, os caras não vão aguentar aqui, a bola correndo, e o Yuri Alberto, 3 caixas hoje. 3 a 3-1 0 Corinthians. Corinthians, 3 a 1 3-1. Corinthians. Everton Ribeiro faz o do Bahia, lei do ex. Pode ser, cara. Mas vai estar 3-0, vai ser só aquele desconto só. Não, É brincadeira. isso. Acho que 2-1 ali vai estar bem jogado. Acho que o Bahia, pela vitória, né, e pela possibilidade também de se Pelo classificar para triunfo, falar Libertadores. pela vitória do Bahia, o torcedor É, do Bahia fica bravo. então, pelo resultado, né, passado aí, eu acho que vem motivados, né? É uma final para ambas as equipes. Acho que tanto o Corinthians quanto o Bahia vai com a faca nos dentes, mas da Corinthians. Também acho que vai dar Corinthians. E a perspectiva para o ano que vem aí, partindo de pré-Libertadores, reforços. Já cheguei a ouvir especulações de até de Paul Pogba no Corinthians ano que vem. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos, inclusive troca Galo Coronado. Essa daí, se quiser, eu levo ele até Itaquera e busco o Coronado. É, eu tô bem satisfeito com o Coronado, né? Acho que não seria uma boa troca como foi Pato e Jadson, acho que dessa vez não. Acho que o Galo tá encostado no São Paulo, né? Não joga. Então, Desde que o Zubeldia chegou, ele não joga tanto. A melhor fase do Galo no São Paulo foi no Paulista do ano passado, quando com o Rogério Ceni ainda. E ele jogava numa espécie de segundo atacante ali, era artilheiro do Paulista e aí teve uma lesão grave. Desde então, o Galo não jogou futebol mais. né, eu acho que dependendo do técnico que vir, dá sim para jogar Garro e Coronado juntos. Coronado atrás dos atacantes, o Garro como um segundo volante ali, um pouquinho mais recuado, porque ele tem um lançamento, tem um chute de longa, né? Então eu acho sim que dá para jogar os dois, Cara, né? é só você ver o que o Arthur Jorge fez no Botafogo, com Almada e Savarino. Você não sabe ali, Almada e Savarino, quem é o meia, Quem é quem é o quem? ponta. Você Exatamente. não sabe quem é o meio e quem é o ponta. Os dois vão se revezando ali na criação de jogadas. Muitas vezes o Savarino, por ser mais agudo, ele chega mais para finalizar. E aí poderia ser o papel que o Garro faz. E o Almada armando mais de trás, que poderia ser o papel que o Coronado faz. É tudo a questão de adaptar, né? Eu lembro Aham. muito Acho que é da época treino. que. Eu lembro muito da época, já que você falou do Jadson, quando o Jadson e Ganso estavam no São Paulo, e nenhum técnico colocava Jadson e Ganso para jogar. Até que o Muricy chega e fala assim: não, mas tem que jogar os bons. Os bons tem que jogar. A gente vai ter que dar um jeito de colocar os dois para jogarem.
E é isso. E aí o próprio Jadson jogou com o Ganso um tempo no São Paulo. Depois o próprio Jadson joga com o Renato Augusto no Corinthians e joga muito bem, tanto um quanto o outro. Então, eu não sei por que alguns técnicos brasileiros se rendem a um esquema de jogo que não pode ter dois meias, tem que ter os pontas agudos ali. Não, e assim, eu acho que vai muito da característica do time, cara. O Yuri, pra você, e isso os últimos jogos mostraram, pra ele ter o tipo de jogo dele potencializado, ele não pode ser um 9 fixo, né? Ele é um segundo atacante, então flutua, e aí eu acredito que por isso que a dupla dele com o Memphis deu super certo, né? O Memphis muitas vezes faz o pivô, né? O Yuri sai, o Yuri ataca os espaços, né? Então ele é mais móvel e ao mesmo tempo é rápido, é forte. E, cara, ele vai errar a finalização, ele não é um exímio finalizador, só que ele cria as chances, né? Ele corre, ele briga. Então, essa parceria, essa dupla tem dado certo. Colocar um terceiro atacante ali, eu acho que acaba matando um pouco a jogada dessa dupla. Então, eu acho que faz muito mais sentido você ter dois meias municiando esses dois atacantes, com dois volantes um pouquinho mais de contenção, né? Dando esse suporte também ali do que colocar um terceiro atacante, cara. Eu acho que potencializa muito mais dois meias do que colocar mais um atacante. Tiagão, para a gente encaminhar para o final aqui, para não ficar muito longo o vídeo, aqui eu quero no pique, hein? Vamos analisar o elenco do Corinthians e eu quero que você me fale quem fica e quem pode ir embora para o ano que vem. Vamos lá. Começando pelos goleiros, Hugo Souza, Fica. Matheus Donelli, Pode sair. Felipe Longo, terceiro goleiro, 19 anos. Fica, vamos ver. Zagueiros, André Ramalho, Fica. Renato Santos, menino da base, acho que nem jogou. Fica, já tá aí, né? Caetano, já tá com 25 anos, já tá indo para Tchau. 25 anos, Caetano. Tchau. Gustavo Henrique, Fica, cara, eu gosto muito dele. Pra mim é Félix meu Torres, titular. Gustavo Henrique titular, junto com o André Ramalho. Félix, não sei. Acho que eu Félix, contrataria alguém ali. Félix Torres Félix fica Torres, no grupo. Kaká, Fica. partindo para os laterais, Fagner, Ah, acho que já deu, né, Fagner? Cara, gostei muito. Cara, obrigado pelo serviço, mas já deu já. Mateuzinho, Fica. Léo Maná, Não, pode ir. na lateral esquerda agora, Matheus Bidu, Ah, fica, cara. Monstro. Diego Palacios, Mano, você analisa o quê? Fica no DM. chegou, fez acho que um jogo e tá no DM desde então. 20 45 minutos. minutos, hein? 45, não vai nem 20. Fica no DM, vai. Só pra não perder o Hugo, costume. Cara, tchau, velho. Não sei nem porque veio. partindo para o meio de campo, José Martinez, o cão de guarda venezuelano. Ô, Gordinho, você pode me falar melhor. Eu não acompanhei aí os últimos 3 jogos do Corinthians 100%. Mas ele tem jogado? Jogou os últimos jogos. Acho que o Mas último como ele não titular, não, jogou. né? O último ele entrou, contra o Criciúma ele entrou, contra o Vasco ele não joga, contra o Criciúma ele entra no finalzinho, e contra o Vitória ele joga 45 minutos só. Acho que ele tá perdendo a posição pro Ranieri, no fim das Então tá contas, bom. viu? Não, é só isso, só. Então acho que a saída dele deu uma melhorada no time, né? Beleza. Tchau. Alex Santana, Pode ficar. Ranieri, Fica. Charles, Cara, eu gostei muito do futebol dele numa época ali, ele tava bem ok, mas tchau também. Acho que foi só uma boa fase. Breno Bidon, Esse moleque tem muita qualidade, mas ali ainda não é a posição dele. Ele fica. Breno Bidon ou é Moscardo que foi pro PSG? Moscardo que foi pro PSG. Breno Bidon Não, ou Moscardo? Bidon. Bidon tem mais qualidade Bidon? técnica. Só que eu acho que ele ainda não é segundo volante. Rian. Não, tchau. Esse aqui é o Rony, né? Lembra do Rony, que tá emprestado pro Atlético Goianiense ele. Cara, o Rony era raça, hein, cara. Pelo menos o É cara o Rian. brigava. O Rian também. Rodrigo Garro, Não tem nem que se falar, né? Matheus Araújo, Tchau. Coronado, Fica. ainda estão no elenco do Corinthians, só que machucados. Juan Oliveira, Cara, esse daí nem deveria ter renovado o contrato, né?
Na verdade, ele entrou, se eu não me engano, no último ou penúltimo jogo do ano passado. O contrato dele ia acabar no final do ano passado. Rompeu o joelho aí e teve que Mais uma renovar. vez, acho que é a terceira lesão É. grave que ele tem, né? E, cara, o cara é horrível. Ele tava numa fase boa e era horrível, cara. E o cria do Terrão, Maicon, ainda tá no elenco. Não, tchau, Michael. Também já deu, já. Partindo pro ataque. Eu vou dispensar os meninos que não jogaram da base dessa análise, tá? Até porque seria injusto com É eles. base. Então, é isso. Então vamos de Thales Magno. Tchau. Memphis Depay. Cara, 4 milhões dói, né? Mas vamos ver aí como que vai ser 25. Mas 4 milhões Pedro. é. 4 milhões mas é a patrocinadora que paga, né? Mas 4 milhões. Pedro Henrique Motora. Tchau. Vai 34, bater, 35 anos, já bateu o carro. literalmente. Ele que tá no elenco como atacante, mas tem jogado mais como um terceiro volante, André Carrilho. Cara, eu gosto dele, às vezes é calmo até demais. Pode ficar, vai. E Yuri Alberto, o 9 do Hexa. Esse tem que segurar. E eu falei que ele vai pra Copa do Mundo, você queria apostar, hein? Ele vai pra Copa de 26. Pedro Raul, o atacante mais bonito do Brasil. Depois do Yuri Alberto. Cara, 25 milhões no Pedro Raul, velho. 25 milhões, mano. Se o Corinthians arrumar alguém que pague 10, mano, tem que vender. Ele que tem nome de ator mexicano, Héctor Hernández. Outro aí também nem deveria ter vindo, cara. Horrível. Tá em fim de contrato, Ángel Romero. Romero, agradecemos muito. Você deu muita raça. Você foi muito decisivo, principalmente no primeiro semestre. Ano passado também. Mas obrigado, cara. Acho que pro time que a gente deseja montar não tem espaço. Não. E outro que também tá com um problema de contrato, que é o Giovani. Tchau. É isso. Então, basicamente, só ficam os titulares. Quase isso. E os zagueiros. É isso. Pra compor Boa, o elenco. Thiagão. Então, é isso, cara. Muito, muito bom receber você aqui de novo. Você faz parte desse projeto. A casa é sua. Seja sempre bem-vindo. Tamo junto, Stênio. Cara, fico muito feliz de ver a evolução, né? Ver você postando os vídeos. A gente começou ali com essa ideia de fazer, né, a live, fazer a apresentação ao vivo. Mas, cara, tô muito feliz de você colocar as caras, colocar suas ideias, pegar os seus assuntos, colocar suas opiniões. E é isso que a gente conversou, né, cara? Você fala super bem, você é enciclopédia. E, cara, sucesso aí no canal e conte com a gente aí. No que a gente puder ajudar, a gente vai estar do seu lado, meu querido. Boa, Tamo, Thiagão. tamo junto. Rapaziada, chegamos em 500 inscritos. A meta agora é dobrar, né? Vamos tentar chegar a 1.000 até dezembro. Quem gostar do vídeo aí, deixa um comentário, deixa um like, se inscreve, para a gente poder chamar outras pessoas além do Thiagão que estiverem dispostas e chamar mais vezes ele para poder falar do Corinthians aqui. Tamo junto, gente. Valeu. Se inscreva Abraço. aí. Ajuda nosso parceiro aí. Tamo junto. Falou!